E João Fonseca, galera, foi anunciado em um grande torneio de tênis que envolve ali os maiores jogadores de tênis do mundo, como por exemplo Carlos Alcaraz. A gente vai falar um pouco mais desse torneio, desse convite, falar da importância do João Fonseca ser convocado para participar dessa competição. E vamos falar tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Eu sou o Joaquim Júnior e vocês estão no canal Forehand Brasil. Bora lá para mais um vídeo. Galera, e aqui já de cara para vocês falando que o João Fonseca vai jogar Laver Cup, um torneio que envolve os maiores tenistas do mundo, sendo o time Europa contra o time resto do mundo. Então aqui a gente já tem a foto de alguns jogadores anunciados, a gente vai falar mais na sequência, mas aqui a gente já vê grandes estrelas do tênis, então a gente vai falar muito desse torneio aqui e depois falar dessa convocação do João Fonseca que foi anunciado nesse importante torneio. Falando então da Laver Cup, pessoal, que torneio é esse? É um torneio internacional de tênis masculino, ele envolve então ali os principais jogadores do mundo. A gente tem dois times, um time da Europa e um time do resto do mundo. Essa competição foi inspirada em um torneio de golfe, o Ryder Cup, e a competição foi criada para celebrar a carreira do Rod Laver. Rod Laver é um grande tenista, uma lenda do tênis australiano, que é esse cara aqui, ó, uma lenda, um antigo jogador que tem muitas conquistas, tem uma história muito bacana no tênis, então o nome do torneio homenageia esse grande tenista histórico do tênis, que já tem grandes títulos, teve grandes títulos de Grand Slam, como por exemplo 3 Australian Open, 2 Roland Garros, 4 Wimbledon e 2 Aberto dos Estados Unidos, além de vários títulos de Copa Davis. E a Laver Cup, pessoal, foi criada em 2017, foi idealizada nada mais, nada menos por Roger Federer. Ele, inclusive, ainda é muito influente na organização desse torneio e pode ser que ele tenha dado um pitaco ali na escolha do João Fonseca. A gente ainda não sabe exatamente como foi essa escolha, mas provavelmente pode ter algum tipo de influência sim do Roger Federer, mas isso aqui é uma especulação. Mas o Roger Federer tem uma empresa que patrocina o João no material esportivo, então quem sabe, né? Mas claro, evidente que o João Fonseca também se destacou e por isso também está recebendo esse convite. A primeira edição, pessoal, aconteceu na República Tcheca em 2017. Esse torneio ele é disputado de forma anual. Os times eles são compostos por 6 jogadores, sendo 3 escolhidos com base no ranking e 3 convidados pelo capitão do time. Esse torneio ele é disputado durante 3 dias em 5 sessões que a gente tem nesse torneio. O primeiro time a atingir 13 pontos na competição sai com a vitória do torneio. E ele é disputado em quadra dura. O time Europa, galera, já venceu o torneio 5 vezes e o time resto do mundo venceu 2 vezes. Então o time Europa está dando aí um sacode no time do resto do mundo. Inclusive, em 2022, o Federer marcou sua despedida no tênis nesse torneio. Ele jogou uma partida de duplas ao lado de Rafael Nadal e se despediu do tênis. Aqui, pessoal, no site da Laver Cup, a gente tem aqui uma definição, uma explicação bem mais detalhada. Cada time ele vai ter um capitão. No ano de 2025, o capitão do time mundo vai ser nada mais, nada menos do que ele, André Agassi. Então ele vai ser o capitão do João Fonseca, já que o João Fonseca representa o time mundo, o resto do mundo no caso. E o outro treinador vai ser o Yannick Noah, que será o capitão do time Europa. Aqui ele fala um pouco das regras que eu já falei, que são 6 jogadores de cada lado, 3 classificados por ranking e 3 por escolhas, convocação do treinador. No caso, o João ele entra por convocação, por escolha do treinador. Tem algumas regras aqui, caso os jogadores não aceitem e tal, mas não vou entrar nesse nível de detalhe nesse vídeo. E aqui ele fala também os formatos, aqui como que se dá a escalas dos jogos, mas eu já fiz um resumo aqui para vocês dos principais pontos deste torneio. Ele é um torneio, galera, com regras um pouco diferentes. Ele é um torneio em caráter amistoso, não esperem que os jogadores entrem lá e joguem o seu melhor tênis. É um tom assim diferente. Tem comunicação com o jogador, muita comunicação, apoio da equipe. Então é um evento ali, vamos dizer assim, de exibição. Evidente que vai ter um nível de competição bom, mas também a gente não vai esperar que os jogadores ali deem o sangue por esses jogos, apesar deles serem remunerados nesses torneios.
Galera, e antes de continuar esse vídeo, a gente vai falar do João, agora da escolha do João um pouquinho. Queria pedir para vocês que são novos no canal ou acompanham o vídeo e ainda não são inscritos, se puder se inscrever no nosso canal, deixando aquele winner na inscrição bem bacana, basta clicar aqui em se inscrever, não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho. Da mesma forma, quer ajudar ainda mais? Deixa um ace no like, clica no botão de like, clica no botão de hypar o vídeo, isso contribui muito para a valorização do nosso trabalho aqui na plataforma do YouTube. Tem alguns produtos para tenistas aqui na descrição, dá uma olhadinha, raquetes do João Fonseca, do Djokovic, livros do Guga, igual esse que está aqui no cenário do canal. Então dá uma conferida, ativa o sininho para assim que eu lançar vídeo você receber a notificação, a gente está fazendo vídeo quase que diário. Ontem a gente lançou um vídeo do Guto Miguel, jovem promessa brasileira de 16 anos, dá uma conferidinha, tá muito legal esse vídeo. E se quiser ajudar ainda mais o nosso canal, você pode enviar um Pix de qualquer valor, deixa a chave Pix aqui na tela, esses valores contribuem demais para que a gente continue trazendo vídeo quase que diário aqui para vocês. E agora, galera, vamos falar um pouquinho aqui dos jogadores que já estão confirmados e também do João Fonseca. Vamos lá. Primeiro a gente tem aqui no time Europa, Zverev confirmado, Alcaraz e Holger Rune. Então um time muito forte. A gente vê que os jogadores da Europa são jogadores extremamente fortes em questão de ranking, de títulos, então muito difícil ser batido mesmo. Então o time Europa vem prevalecendo nos últimos anos, até porque os melhores tenistas recentemente foram da Europa. Então eles são um time muito forte e continuam sendo. Vai ter mais os tenistas convocados ainda, mas não está completo, mas esses são os jogadores confirmados até o momento. Time Mundo, que é o time do João Fonseca. Quem que a gente tem? Tommy Paul, que o João Fonseca já conhece, já jogou. Um jogador que está muito bem do ano passado até agora. Sempre teve bem, mas principalmente no último ano e agora muito bem. Taylor Fritz. Taylor Fritz também é um jogador ali de ranking bastante alto, joga bem no piso duro. Ben Shelton, que saca demais. João já treinou com ele algumas vezes. Conhece, é da mesma patrocinadora do Roger Federer. E também o nosso João Fonseca, que recebeu o convite. Então o time Mundo já com 4 jogadores definidos. Então João Fonseca estará ao lado do Fritz, do Tommy Paul e do Shelton e poderá jogar contra Zverev, Alcaraz e Holger Rune. Olha que bacana esse convite para o João poder ter essa experiência. E o evento, galera, vai acontecer entre dia 19 e 21 de setembro nos Estados Unidos, em São Francisco. Até por isso a gente tem bastante jogadores americanos confirmados. Isso pode fazer diferença para o time Mundo. E ele vai acontecer então logo após o US Open. Então muito legal que os jogadores já estarão nos Estados Unidos e permanecerão por lá. No caso do João Fonseca, né? É evidente que os outros jogadores também são de lá, mas seguem por lá treinando, ficam no país deles. E essa, pessoal, vai ser a primeira participação de um brasileiro nesse torneio, tá? Então, primeira vez que temos um brasileiro, o João Fonseca está entrando com apenas 18 anos neste torneio. Muito legal. Já falei, então, o João Fonseca vai ser comandado pelo André Agassi, lenda do tênis, tem 8 Grand Slams, um tenista histórico que marcou uma geração dos anos 90 e início dos anos 2000. E o Agassi falou sobre a convocação e falou sobre o João Fonseca. Abre aspas para o André Agassi. João é do tipo de jovem talento que torna a Laver Cup tão especial. Ele é determinado, cheio de energia, joga muito bem e adora grandes palcos. Seu desempenho nessa temporada mostra que ele está pronto para isto. Tenho certeza que ele vai se destacar no ambiente da equipe e estou realmente ansioso para trabalhar com ele e conhecê-lo mais. Olha só que legal ter o André Agassi, um dos grandes nomes do esporte, falando do João Fonseca. Muito bacana. Ele que convocou e escolheu o João Fonseca. É evidente que pode ter também algum tipo de indicação, mas ele é o capitão, ele tem todo o poder para escolher. E o João Fonseca também, pessoal, é um cara que está jogando muito bem no piso duro. A gente viu todos os resultados que ele alcançou. E o que o André Agassi falou é verdade. Ele não tem medo, ele é um cara determinado, ele gosta de jogar em grandes palcos, e sim, faz sentido essa convocação, também trazendo um jovem para agregar, e quem sabe ele tem ali vários anos representando o time Mundo nessa competição. E o João Fonseca também falou algumas palavras, ele disse assim, abre aspas, estou muito ansioso por ter sido selecionado para jogar pelo time Mundo na Laver Cup. Assisto ao evento desde criança e sempre sonhei em jogar. Estar em um time com caras como Fritz, Paul e Shelton e ser treinado por André Agassi é simplesmente inacreditável. Vou dar tudo de mim, declarou João, que retorna às quadras então agora em Roland Garros.
Então, pessoal, olha só que bacana também o João Fonseca falando dessa experiência. E o que eu penso sobre isso? O João Fonseca ainda não conquistou títulos maiores, ele já conquistou um 250, mas não conquistou o Masters 1000, ainda não é um top 10, um top 20, mas ele é um cara que vem mostrando condições de subir cada vez mais no ranking, cria muita expectativa, joga bem, chama a atenção, e não é por acaso, só por hype. Na verdade, o João ele tem um talento. Eu já falei muitas vezes, eu acredito, eu sou o torcedor, canal de torcedor, sempre vou acreditar aqui no João, mas eu vejo sim que ele pode chegar tranquilamente na casa do top 20, falando pelo nível de tênis atual, fora que ele vai crescer como tenista ainda. Então eu acredito muito no João e acho sim merecido dar uma chance para um cara desse jovem para representar o resto do mundo, ou o time mundo no caso, e jogar junto com grandes jogadores, que é o Tommy Paul, que é o Fritz, que é o Shelton, representando a mesma equipe e pegando ali adversários contra, quem sabe um Alcaraz, pegando um Zverev, um Holger Rune. Isso é muito bom, dá experiência para o João. E ele vai se acostumando a esses grandes palcos, a ser uma grande estrela do esporte que ele está destinado a ser, na minha opinião. Se você discorda, comenta aqui, quero muito ler a sua opinião, sempre com muita educação e respeito, que é o que vem acontecendo nesse canal, vocês são demais. Então, conto muito com vocês nos comentários. O que você achou da convocação do João? Então, pessoal, esse foi o vídeo da Lever Cup, da convocação do João. Estou muito feliz, de verdade. Mais um evento para a gente acompanhar o João, torcer por ele e que venha mais crescimento dele como pessoa e como tenista. Galera, meu muito obrigado que vocês tenham assistido. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.